mas nós separamos esse tempo e é gostoso ver isso, buscarmos juntos o nosso Deus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu vou ler um outro texto aqui, Rodrigo. Mateus capítulo 14. Depois nós vamos para Lucas 7, mas agora Mateus 14. Eu quero ler do versículo de número 25 em diante. Mateus 14, verso 25. Jesus tinha mandado os seus discípulos irem adiante dele, depois da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus manda os discípulos irem adiante dele num barquinho para atravessar as águas e diz então o texto no versículo 25, à alta madrugada, Jesus então dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, esse texto eu sei que é um texto muito conhecido, é uma história muito surpreendente e conhecida. Jesus andando por sobre as águas, e não só Jesus, Pedro, numa atitude de fé, também indo em direção a Jesus. Me lembro que na época da pandemia preguei uma mensagem neste texto e falamos diversas coisas que estão aqui neste texto, e no final eu lembro que desafiei a igreja, ainda que pela câmera, através do vídeo, a montar um barquinho. Eu lembro que alguns irmãos fizeram, o irmão Rafael até mostrou o barquinho dele para mim um outro dia, fizeram um barquinho, e aí eu disse: guarda esse barquinho em algum lugar para você se lembrar desse texto, se lembrar que Jesus está com você, né? Nós fizemos esta atitude prática para nos lembrarmos do que o texto está nos dizendo, do que a palavra de Deus está nos ensinando, não porque o barquinho fosse místico, os irmãos sabem disso. Mas esse texto muito conhecido, ele diz algumas coisas muito óbvias para nós, que são reconfortantes, porque a gente vê o cuidado do Senhor, que estende as mãos, que está pronto em ajudar. E uma coisa em relação a Pedro, que é muito fácil quando a gente olha para esse texto, a gente inclusive ouvir comentários a respeito disso, é o fato de Jesus ter olhado para ele e dito: homem de pequena fé, por que é que você duvidou? Opa, um vídeo aí. Por que é que você duvidou? E às vezes a gente olha para Pedro e o julga na sua pequena fé, né? E embora eu acredite que você não pense assim, mas eu sei que muita gente pensa. E, na verdade, não podemos olhar para esse texto e pensar assim. Porque a pequena fé de Pedro foi a única que fez ele sair do barco, pisar na água, andar por sobre a água. E o fato de Pedro olhar para as adversidades que estavam ao seu redor e duvidar, não é diferente da minha e da sua atitude. Porque nós estamos sujeitos a isso. E não só sujeitos a isso, como não é difícil se você parar para pensar em algum momento da sua vida, em alguma situação, onde você olhou para a tempestade que estava ao seu redor. Duvido que você não tenha vacilado, nem que por um pequeno instante, tremido um pouquinho, sentido um pouco de medo. É natural, faz parte de quem nós somos. E Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos e a Pedro que ele está com eles, estende a mão, socorre. Algo extraordinário acontece aqui. Algo extraordinário
acontecia com os seus discípulos quando andavam com Jesus e experimentavam de Jesus a orientação para que depois eles pudessem continuar, né, os seus ministérios. E algo extraordinário acontece na vida do crente que caminha com Cristo. Se você anda com Jesus, e hoje não é diferente, nós estamos com Cristo, o Espírito Santo de Deus em nós habita. É o Deus presente em nós, é o mesmo Deus, está conosco. E quando nós caminhamos com o Senhor, nós vivemos com o Senhor e entendemos o Senhor, a direção do Senhor, e percebemos a boa mão do Senhor, nós também experimentamos grandes coisas. Nós também experimentamos o milagre que o Senhor pode fazer, porque Ele é o Deus do milagre, o Deus que pode todas as coisas. Nós também podemos gritar ao Senhor se o barco estiver afundando. Não é o barco que estava afundando aqui, se eu estiver afundando. Gritar ao Senhor como gritou Pedro: socorro, salva-me, Senhor, salva-me. Aliás, esta atitude de fé é necessária também. Esse grito de socorro, muitas vezes, é necessário, faz parte do nosso relacionamento com Deus. Gritar por socorro, clamar ao Senhor em alta voz, se sentir fragilizado e impotente diante da tempestade que cerca a minha vida, a sua vida. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. E nós temos aqui um homem de pequena fé. E nós temos aqui o relato de um homem que Jesus, creio que com um olhar carinhoso e cuidadoso e de amor, estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui é quase que como aquelas mensagens de WhatsApp, quando a gente manda, né, a pessoa do outro lado, ela entende como a mensagem, né? É muito ruim você conversar coisas sérias pelo WhatsApp, porque você pode escrever uma frase e a pessoa do outro lado pode interpretar de um jeito completamente contrário àquilo que você quis dizer. Eu creio que olhar para esse texto e pensar em Jesus assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? É o oposto do que Jesus fez com Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Você não precisa disso. É completamente diferente. Porque Jesus está ensinando aos seus discípulos. E o amor de Jesus está expresso no texto. O cuidado do Senhor está expresso no texto. E se você caminhar por entre o texto bíblico do que vem antes, o que vem depois, você vai perceber isso. Em muitos momentos, Jesus chamou a atenção de Pedro, puxou a orelha de Pedro por fazer algumas coisas afoitas. Mas nesse momento, este homem foi um homem que teve fé suficiente para sair do barco, para pisar nas águas. E, queridos, convenhamos, Pedro experimentou aqui, a experiência humana de Pedro aqui foi extraordinária. E quem conseguiu experimentar o que ele experimentou aqui? Ele andou sobre as águas, né? Então, assim, eu que não andei e provavelmente nunca vou andar, olhar para Pedro e falar assim: homem de pequena fé. Pedro não tinha fé mesmo, não, ele andou sobre as águas. Quem sou eu? Eu não faço isso. Os outros discípulos não fizeram isso. Então é interessante olhar esta fé de Pedro. E eu quero chegar aonde? Nós vamos ler um outro texto. O relacionamento com Deus, meu e seu, é diferente. Porque nós somos diferentes uns dos outros. E a forma como nós nos relacionamos com Deus, os princípios precisam ser os mesmos. Não estou relativizando princípios. Mas somos pessoas diferentes, temos um jeito diferente, uma personalidade diferente. E a nossa personalidade, o jeito como nós vemos a vida, como nós enxergamos as coisas, as dificuldades ao nosso redor, obviamente influenciam a forma como nós nos relacionamos com Deus. Quando nós olhamos para Pedro, nós vamos enxergar este homem, né, intempestivo, esse homem que teve aquela coragem abrupta, sem pensar muito bem, sem calcular muito bem o que ele estava fazendo, mas com uma fé gigante, se pôs dentro da água ali e deu pelo menos alguns passinhos ali até começar a afundar.
Mas um homem que a gente consegue ver pela história de Pedro que essa coragem toda não era tão grande assim, né? Quando olhou para o lado e viu, ele vacilou, né? Tem gente que às vezes é assim, fala muito, né? Mas na hora do vamos ver ali, né? Titubeou. E Pedro fez isso. E isso não é demérito para ele. Era quem Pedro era. Era como Pedro se relacionava com Deus. Eu queria que você fosse para Lucas, capítulo 7. E nós vamos ver também um outro homem de fé, numa atitude bastante diferente a essa de Pedro, obviamente, numa situação também diferente. Lucas capítulo 7, verso de 1 a 10, nos narra o episódio em que Jesus cura o servo de um centurião. Diz o texto bíblico: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. O que Jesus diz aqui para as pessoas que estão ao seu redor é um pouco diferente do que ele disse a Pedro quando segurou o que estava afundando. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui ele diz que nem em Israel ele encontrou tamanha fé. Parece que é uma fé grande aqui, né? Queridos, esse também é um texto muito interessante. Você percebe, depois de ler a história, né, de Pedro ali, você percebe aqui que são duas pessoas diferentes, que são duas formas de se relacionar com Deus diferentes, porque foram criados de forma diferente, e o texto aqui vai nos dar algumas explicações a respeito disso. Esse homem não era um judeu, mas ele tinha certa familiaridade com os judeus, ele gostava dos judeus, ele ajudou os judeus a construir a sinagoga, ele era querido pelos judeus e ele tinha certo afeto pelos judeus, certa intimidade. Qual era o nível de conhecimento desse homem das leis de Moisés? Qual era o nível de envolvimento, de comprometimento desse homem com a lei de Moisés e com a religião judaica? O texto ele não vai ser muito claro em relação a isso, mas vai dizer que esse homem ele conhecia os judeus. Ele era um líder, ele era um centurião, ele comandava muitos soldados. Ele tinha um servo muito querido. E ele devia ser um homem bom. E esse homem está quase morto, doente, quase à morte, diz o texto bíblico. E ele então fica sabendo que Jesus está na cidade. E Jesus está na cidade e ele vê aqui então uma oportunidade. Ele sabe que Jesus pode. Ele sabe que não há limites para o que Jesus pode fazer. E o texto vai dizer que ele vai chamar alguns amigos judeus, né, que sabiam quem era Jesus,
e que tinha essa estima pessoal com ele, e mandam ir até Jesus, e o texto se desenrola, os irmãos ouviram a história. Algumas pessoas, eu já ouvi isso, não sei se você já ouviu, quero fazer um comentário sobre isso. O versículo 9 diz que, ao ouvir que, quando o homem diz que não precisa ir ao encontro de Jesus, né, que ele pode ser curado mesmo à distância, o versículo 9 diz que, ao ouvir isso, Jesus se admirou dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhe digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Essa palavra, admirou-se, é uma palavra que traz aqui para o contexto da teologia ampla interpretação, e a gente pode pensar em muita coisa aqui. No original, ela de fato expressa que parece que Jesus estava esperando isso. Ele ficou realmente surpreso, ficou admirado com o tamanho desta fé. E aí alguns vão começar a discutir isso, né? O que é que Jesus abriu mão da sua divindade quando ele se esvaziou? Porque em alguns textos a gente percebe que Jesus sabia o que estava no coração da pessoa, né? Ele sabia o que estava no coração daquele homem quando o curou, que os aleijados levaram, né? Ele conhecia o coração das pessoas que julgaram, né, o fato dele ter perdoado os pecados daquele homem. Então Jesus, por vezes, ele expressa conhecer a situação, né? Quando Lázaro está doente e é chegado até Jesus a notícia de que está doente, Jesus diz claramente: esta doença não vai terminar em morte. O que vai acontecer vai glorificar o meu Pai. Quer dizer, Jesus já sabia que ele ia até lá, que Lázaro ia estar morto. E ele diz isso, né? Quando ele fica sabendo no meio do caminho que Lázaro está morto, ele vai dizer, ele fala: olha, calma aí, né? Ele vai viver novamente. E Jesus sabia. Então, são atributos divinos que a gente consegue ver em Jesus. E como Jesus, que sabia de todas essas coisas, aqui ele não sabia que esse homem era um homem de fé, e ele ficou admirado a ponto de, né, se surpreender completamente com o que o homem está dizendo. Bom, eu particularmente, queridos, não acho que a gente precisa se ater a esse detalhe a ponto de tentar entender, né, neste âmbito a divindade de Jesus com esta admiração. Eu acho que o texto aqui, queridos, ele nos ensina que a fé pode surpreender. Ele nos ensina que a fé deste homem era uma fé surpreendente. Porque a fé desse homem, ela não estava dentro dos parâmetros naturais e convencionais daquilo que devia significar uma pessoa de fé naquele contexto para o judeu. Ele era um centurião, ele não era uma pessoa religiosa. Ele não era um discípulo de Jesus como era Pedro, que andava ao lado de Jesus, que caminhava com Jesus, uma pessoa de quem naturalmente a gente deveria esperar uma fé enorme, né? Que não parece ter sido aquilo que Jesus disse a ele nas palavras. Esse é um homem aqui fora da caixinha. E Jesus expressa isso, e Jesus diz isso em alto e bom tom, para que as pessoas que estão ao redor dele possam ouvir e ver. Eu nem em Israel encontrei tamanha fé, porque Jesus aqui está ensinando outra coisa. Que muitos que se dizem religiosos, muitos que se dizem seguidores, no contexto aqui da lei de Moisés, trazendo para o nosso contexto de Jesus, têm uma fé assim, uma fé consistente, uma fé convicta. A convicção desse homem é algo extraordinário. Esse homem sabia que Jesus podia curar. Esse homem sabia o que Jesus podia fazer, ainda que ele não fosse alguém familiarizado completamente com a religião. Alguém fora da caixinha, ele sabia. O nosso relacionamento com Deus, o meu e o seu, ele é diferente, porque nós somos pessoas diferentes. E a fé minha e sua, e a fé de ninguém, ela está aqui
para ser medida. Ainda que nós, às vezes, gostamos de fazer isso, de atribuir alguma atitude de alguém falta de fé ou não. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. A gente precisa tomar um pouco de cuidado com como a gente olha para a vida e para o relacionamento de alguém com Deus. Porque o relacionamento de alguém com Deus é um relacionamento pessoal, que faz parte daquilo que a pessoa é, de como ela enxerga a vida dela, de como ela aprendeu, e Deus o conhece. Deus sabe. Independente de como a gente interpreta esse texto de Lucas 7, esta palavra admirou-se, o fato é que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, né, voltou para o Pai, e não há mais surpresas assim, né? Porque o Senhor sabe, antes mesmo que as palavras nos venham à boca, diz a palavra de Deus que o Senhor já sabe. O Jesus aqui ele estava ensinando alguma coisa a respeito dessa nossa vida e desse nosso relacionamento de fé. O fato é que você precisa ter fé e você precisa desenvolver a sua fé. Ainda que a sua atitude seja mais parecida com a de Pedro, você precisa desenvolver a sua fé. E se você olhar para a vida de Pedro, para o que acontece com ele depois, você vai perceber de forma muito clara que a fé de Pedro, ela vai amadurecendo, ela vai crescendo. Há realmente um amadurecimento no relacionamento dele com Deus. E isso acontece com todo mundo. Agora, a palavra de Deus nos ensina que sem fé nós não agradamos o Senhor. Nós precisamos de um relacionamento com fé. Nós precisamos de fato ter fé. A gente precisa saber que Deus, o Deus a quem nós seguimos e servimos, Ele pode todas as coisas. A gente pode pedir ao Senhor e o Senhor está pronto. A gente pode, mesmo que se desesperar em algum momento, em alguma situação, saber que Deus, num grito de socorro meu, estende a mão, perdoa, cuida, levanta. Esse é o Deus que nós servimos. A fé minha e sua não está aqui para ser medida por mim ou por você em relação ao meu irmão, à minha irmã. Aliás, se a nossa fé foi tão pequenininha como um grãozinho de mostarda, a gente pode mover uma montanha de lugar. Então a gente percebe que o tamanho da fé nas Escrituras existe, né? Jesus fala sobre isso. Tem quem tem mais fé e quem tem menos fé? Tem. A Bíblia diz isso. Diz respeito a você olhar para alguém e medir a fé de alguém ou imaginar isso, nem é possível. Porque a fé é algo do seu relacionamento íntimo com Deus. E está relacionado a como você vê a vida, como você é. A manifestação de fé de Pedro é de um jeito. A manifestação de fé desse centurião é de outro jeito. E eu encerro dizendo a você uma coisa que eu acho muito importante. Você precisa entender como você é. Você precisa saber como você se relaciona com Deus e olhar para dentro de você e buscar aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento de fé com Deus. Aperfeiçoar a sua fé é algo importante, é algo que o crente precisa buscar. O aumento da sua fé. Isso vai vir com as suas experiências com Deus. Se a sua vida com Deus ela é morna, se a sua vida com Deus ela é estática, como é que você vai aperfeiçoar a sua fé? Que Deus, meus queridos, encontre fé nos nossos corações, ainda que aquela de Pedro. Homens, mulheres de pequena fé. Não há aqui, para mim, um termo pejorativo usado por Jesus. Há uma constatação de um fato naquele momento na vida daquele grande homem de Deus e o carinho e o amor do Senhor que o pegou pelas mãos. Há o reconhecimento de um homem fora da caixinha, difícil de se imaginar, que tinha uma fé muito grande, uma fé desenvolvida, uma fé talvez mais madura naquele contexto. Ainda que a minha e a sua fé nós não saibamos um do outro, mas eu sei no meu coração a minha. E eu busco ter mais a cada dia.
Eu busco ter mais a cada dia. Essa semana eu estava conversando com dois irmãos, estávamos falando sobre um assunto que não tem nada a ver com esse aqui, e estávamos compartilhando situações difíceis da vida onde nós precisamos exercer a nossa fé. Eu estava compartilhando uma situação que eu vivi, o irmão estava compartilhando uma situação que ele viveu, aonde em determinado momento a gente precisa escolher fazer aquilo que está diante de nós e que é de fato uma solução para o nosso problema, mas a gente sabe que aquilo está errado. E que se a gente tomar outro caminho, a gente precisa ter muita fé, porque Deus precisa cuidar, porque esse caminho aqui é o buraco. Né? Aqui está a solução, mas está errado, eu sei que está errado. Aqui está o buraco. E aí o que eu faço? Eu faço o que está errado, que humanamente é a solução, ou eu vou para o caminho que vai me levar para o buraco, mas é o que está certo. Eu vou para o buraco. Ah, eu vou cair no buraco? Eu não vou cair. Porque se eu fizer com fé, se eu confiar que eu estou fazendo isso porque é um princípio que Deus me pediu, porque é uma orientação de Deus para a minha vida, Deus vai sustentar. Ainda que eu não veja no momento o livramento, o que vai acontecer, se você mantiver a sua fidelidade, Deus vai cuidar. Deus vai abrir as portas. Assim é o nosso relacionamento com Deus. E aí, depois disso, o que é que vai acontecer? Quando eu estava conversando com esses irmãos, eu falei da minha experiência e disse, eu saí dali um homem com mais fé, porque eu pude ver e experimentar aquilo que Deus de fato pode fazer em situações assim. Você precisa se permitir essas experiências, se permitir viver esta profundidade no relacionamento com Deus. E eu espero que Deus me permita viver outras situações assim, ainda que essas situações me assustem, mas elas me ajudam a conhecer melhor o Deus a quem eu sirvo. Que Deus abençoe a sua vida, que você consiga desenvolver este relacionamento com Deus, esta intimidade com o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, queridos. Obrigado, Deus, porque nós podemos ler a Tua palavra e aprendemos tantas coisas, Pai, interessantes, que nos edificam na história, Deus, de homens, mulheres que viveram intensamente com o Senhor. Deus, que nós possamos buscar isso na nossa vida, que as situações que nos cercam, que as dificuldades, Deus, nos aproximem do Senhor, porque as nossas atitudes são sempre atitudes de fé. E que Deus, em algum momento, se vacilarmos, se titubearmos, Deus, na nossa fé, Pai, que tenhamos a clareza de Pedro, de clamar por socorro, de reconhecer o medo e de buscar o Senhor em alta voz, para que possamos experimentar, Deus, o socorro do Senhor, o resgate do Senhor, Deus. E, Pai, que nós tenhamos uma fé verdadeira, que nós tenhamos, Deus, uma fé alimentada, Deus, pelo Senhor, que é quem nos dá a fé, nos permite viver, dom do Senhor. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, nunca duvidar, Deus, daquilo que Tu podes fazer. E que as nossas experiências a cada dia nos façam crescer no nosso relacionamento de fé. Essa é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida.